Olá, estamos de volta então com a nossa mega revisão para a OAB, primeira fase, Direito do Trabalho. Vamos então agora verificar os principais temas sobre o adicional noturno, o nosso primeiro adicional noturno. O que seria o adicional noturno que é mais importante para a sua prova? É você saber que o adicional noturno vai do período para o urbano, é claro, das 22 às 5 da manhã de outro dia. Então, das 22 horas às 5 da manhã do dia seguinte é o nosso adicional noturno. Quem trabalhar nesse período tem direito a receber o adicional noturno no importe de 20%. E lembrando também que para cada 52 minutos e 30 segundos, é computado como uma hora. Então, a hora noturna ela é reduzida. A cada 52 minutos, ele vai ter, então, a direito a 1 hora. É como se ele tivesse trabalhado 1 hora noturno. Tá? Uma outra dica importante também é você saber se esse camarada ele desenvolve atividade urbana ou rural. Se for urbano, vai entrar nessa questãozinha aqui, 20% com hora reduzida do período das 22 às 5 horas do dia seguinte. Se ele trabalhar no rural, se ele for um trabalhador rural, aí você tem que ficar muito atento, porque nós temos duas categorias, isso para efeito de provas, tá? Nós trabalhamos aí no urbano, hoje, para você se deparar uma situação do rural, você que é da cidade, é muito difícil. Mas, para efeito de prova, você precisa saber essas duas classificações. Primeiro, vai depender se ele trabalha na pecuária ou na agricultura. Na pecuária ou na agricultura. Se ele trabalhar na pecuária, a hora noturna dele vai das 20 às 4 do dia seguinte. Se ele trabalhar na agricultura, o horário noturno é das 21 às 5 horas do dia seguinte. O adicional aí para o rural não será mais de 20%, e sim de 25%. E esse rural também não tem hora reduzida. Por isso que ele acaba tendo um adicional um pouco maior, o adicional de 25%. Por quê? Porque ele não tem a hora reduzida que tem o urbano. Então, o rural, ele tem um adicional de 25% e ele não tem a hora reduzida. Tranquilinho? Vamos para os nossos aspectos importantes aqui rapidinho que eu preparei para vocês. Então, o adicional noturno previsto lá no artigo 7º, inciso 9º da Constituição Federal. E aí eu tenho atividade urbana. Para atividade urbana noturna, eu tenho então o adicional de 20%, a hora reduzida a cada 52 minutos e 30 segundos equivale a 1 hora trabalhada, e o horário noturno é das 22 às 5 do dia seguinte. Cuidado, porque se ele terminar, o horário dele é até às 5, ele recebe adicional noturno. Só que ele prorrogou a jornada. Se ele prorrogar a jornada até as 9 da manhã, por exemplo, se ele trabalhou até às 6, porque o horário intra-jornada, o intervalo intra-jornada não é computado como jornada de trabalho. O horário para descanso e refeição. Então, por isso que ele trabalha geralmente até às 6, porque a hora para intervalo e refeição não é computado como jornada de trabalho. Então, vamos supor que ele trabalhou até às 6. Depois ele esticou até às 9, 6, 7, 8, 9. Essas 3 horas serão computadas também como horário noturno. É o entendimento do TST. Vai ser computado como horário noturno. Então, fique muito atento com essa regra, tá? Se prorrogar a jornada de trabalho, também vai ter direito ao adicional de 20%. E aí eu separei aqui, olha, trabalhou na agricultura, se for o trabalho noturno rural, né, da Lei 5.889 de 73, lá no artigo 7º, se for na agricultura, o adicional de 25%, não tem hora reduzida, e das 21 às 5 da manhã. Se for na pecuária,
adicional de 25% também, não tem hora reduzida, e o intervalo é entre as 20 horas e as 4 horas do dia seguinte. Então, fique aí antenado quanto ao adicional noturno. São os principais tópicos que podem ser cobrados na sua prova, tá? Uma outra regrinha que também pode ser cobrada na sua prova é a respeito do horário do advogado, o horário noturno do advogado. Qual que é a porcentagem do horário noturno do advogado? 25%. Então, você que é advogado, você que está buscando a aprovação da OAB, você trabalhou à noite, 25%. Qual o período? Entre as 20 horas e as 5 horas do dia seguinte, o trabalho noturno para os advogados, com adicional de 25%. Mais aqui, súmula 60 do TST, uma súmula importante, vai trabalhar sobre essa questão da prorrogação do horário noturno, entrando aí no horário diurno. Prorrogo, então eu tenho também direito ao adicional. Tem a OJ 388, olha lá, um empregado submetido à jornada de 12 horas de trabalho, 36 de descanso, que compreende a totalidade do período noturno, tem direito ao adicional noturno relativa às horas trabalhadas após as 5 da manhã. Então, o cara trabalha em jornada 12 por 36, trabalha à noite, recebe o adicional. Prorrogou a jornada de trabalho noturna dele, também recebe o adicional. Vamos falar um pouquinho de intervalo para descanso e refeição. Tema também muito importante para a sua prova. O intervalo interjornada. Vamos falar primeiro do interjornada. O que é o intervalo interjornada? É o intervalo fora da jornada de trabalho. Ou seja, um momento de descanso dele fora da empresa. Ele trabalhou até às 6 horas da tarde, depois ele vai para a casa dele e ele tem esse intervalo. Esse intervalo, é claro, não é computado como jornada de trabalho. Isso não tem mistério, não tem segredo. Mas existem algumas regrinhas importantes. Quando ele sai da empresa, ele tem que ficar um lapso temporal de pelo menos 11 horas sem trabalhar. Dependendo do horário que ele saiu da empresa, 11 horas. Então, se ele trabalhar às 6 horas, ele pode muito bem voltar no 8 horas do dia seguinte. Deu às 11 horas. Agora, se ele trabalhar até às 10, aí não vamos ficar fazendo o cálculo aqui, é revisão, mas ele trabalhou até às 10, calcule-se aí 11 horas, qual horário que ele vai trabalhar, volta a trabalhar? Vamos fazer, vai. Se ele trabalhou até às 10 da noite, qual horário que ele pode voltar? Então, 10, 11, meia-noite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, só pode trabalhar a partir das 10 horas. Por quê? Ele precisa de 11 horas de descanso. Intervalo interjornada. Agora, o que eu coloquei aqui? Às 11 horas de descanso. DSR, ou seja, no final de semana ele tem que descansar mais 24. Então ele descansa 11 entre as jornadas. Ele no final de semana tem um DSR que ele descansa 24 horas, totalizando aí 35 horas de descanso no final de semana. O que acontece? E se o empregador não conceder esse intervalo aqui de descanso para esse funcionário? Ele terá que pagar uma indenização no importe de 50% pela não concessão do intervalo interjornadas. E eu tenho o intervalo intrajornada, do artigo 71. O intervalo intrajornada, nós estamos falando do intervalo dentro da jornada. É aquele intervalo para refeição e descanso. Uma regra muito, mas muito importante, súmula 437 do TST. Uma regra muito importante. A não concessão deste intervalo para a refeição, da sua íntegra, ou seja, se ele tem direito a 15 minutos, o empregador tem que dar os 15 minutos para ele descansar e realizar a sua refeição. Se ele tem intervalo de 1 hora, o empregador tem que dar um intervalo para ele de 1 hora para descanso e refeição. Agora, se o empregador, ao invés de entregar para ele 1 hora de descanso e a refeição, apenas concede 30 minutos, apenas 30 minutos,
a grosso modo você pensaria, então, se na hora do almoço ele descansou só meia hora, ele tem direito a meia hora, ele tem direito a 30 minutos, então, de hora extra. Não, o TST entende que a não concessão do intervalo intra-jornada, o empregador tem que pagar a totalidade da hora como hora extra. Na verdade, não seria uma hora extra, de fato, seria uma hora extra ficta, podemos dizer. Ou seja, ele não realizou a hora extra, mas ele vai receber como se fosse hora extra. Então, cuidado na sua prova. A não concessão do intervalo para descanso e refeição, o TST entende que você deve, empregador, pagar a totalidade. Então, veja bem. E quais são os horários intra-jornada? Se ele trabalhou até 4 horas, descanso e refeição, 0. Se ele trabalhou entre 4 horas e 6 horas, ele tem 15 minutos. A partir da sexta hora que ele estiver trabalhando, ele tem direito ao intervalo de 1 hora de almoço. E refeição e descanso. Pode ser mais que 1 hora? Pode. Pode compactuar empregado e empregador, no máximo até 2 horas para descanso e refeição. No máximo 2 horas. Acima disso, eu preciso então da convenção ou do acordo coletivo. Por quê? Por vezes, o empregador libera o empregado meio-dia e pede para ele voltar só às 2, dá 2 horas de almoço, não computa como jornada de trabalho. Por quê? A partir das 5, 6, ele precisaria desse cara mais 1 hora. Então ele pode dar 2 horas de almoço e acaba estendendo um pouco o final da tarde aí para poder suprir algumas necessidades do empregador. Mas, acima de 2 horas, não se esqueça, preciso sim da autorização do sindicato, seja um acordo ou convenção coletiva. Vamos para os nossos aspectos importantes aqui. Jornada de trabalho até 4 horas, eu não tenho intervalo. Quando ultrapassar as 4 horas e até 6 horas, ele tem 15 minutos para refeição e descanso. Cuidado, porque a banca vai tentar te derrubar aqui, que ele vai colocar até 5 horas, não tem direito. Ele vai colocar, quando ultrapassar as 5 horas e até a 7ª hora, não tem direito, ou tem direito a 20 minutos, a 30 minutos. Então, a regra é essa. Você conseguiu entender isso aqui, você mata qualquer questão sobre jornada de trabalho intra-jornada e a interjornada que nós vimos agora há pouco. Então, a jornada de trabalho acima de 6 horas, ele tem direito aí a 1 hora para descanso e refeição. Hora de descanso e refeição de no máximo 2 horas. Posso compactuar 2 horas? Posso. Patrão e empregado. Salvo quando o acordo escrito entre empregado e empregador, na verdade aqui, se eu tenho a convenção coletiva ou acordo coletivo que não autorize também, é válido, tá? Não é computado como jornada de trabalho. Olha que interessante, a não concessão do intervalo de jornada para refeição e descanso acarreta ao empregador o pagamento de indenização, como se hora extra fossem. Período mínimo de 1 hora poderá ser reduzido. Isso aqui é muito importante. O período de 1 hora pode ser reduzido para meia hora? Depende. Para o empregador reduzir o intervalo de refeição e descanso, ele precisa ter refeitório, esse empregado não pode fazer hora extra, vai ter lá uma fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, para poder analisar se é possível essa redução de horas. Isso está previsto lá no artigo 58, salvo engano, da CLT. Agora, você tem que tomar muito cuidado, porque o entendimento do TST, ele está sendo alterado. O TST entende diferente. O TST está entendendo que eu não posso suprimir, em hipótese alguma, por questão de ordem pública, eu não posso suprimir o intervalo para descanso e refeição. Nós já ganhamos algumas ações nesse viés, nesse foco. O empregador reduziu o horário de trabalho, e é claro, o Ministério do Trabalho não vai sair dando laudo e autorizando qualquer empresa a reduzir o horário de refeição. Ingressamos com ação e o empregado ganhou
todos os horários que foram reduzidos como se fosse hora extra. Então, muito cuidado com essa regrinha. Vem comigo, intervalo intra-jornada, tem lá a não concessão do intervalo para refeição e descanso, já falamos disso. Período mínimo de 1 hora poderá ser reduzido, aí que eu coloquei os requisitos. Olha lá, refeitório, não pode realizar hora extra e preciso da autorização da Superintendência Regional do Trabalho, o antigo Delegacia do Trabalho. Iniciamos aí a revisão do nosso módulo 4. Vem comigo, vamos falar um pouco sobre a dispensa arbitrária. O ADCT, artigo 10, inciso 2. Olha lá, fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa. Então, quem é vedado a dispensa arbitrária? O ADCT, isso serve também para a sua prova de segunda fase, tá? O ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, traz para a gente o seguinte, olha, o empregado eleito para o cargo de direção de Comissão Interna de Prevenção de Acidente, ou seja, a CIPA. Quem tem estabilidade? Embora nós vamos falar um pouquinho de estabilidade depois, mas quem tem estabilidade? O cipeiro. Quem é o cipeiro? O presidente, o vice-presidente e também os membros dessa comissão. Agora, cuidado. Quem é detentor de estabilidade, vai ser o vice-presidente, porque o vice-presidente é aquele eleito pelos empregados. Então, somente quem são eleitos pelos empregados é que tem direito à estabilidade. Bacana? Porque a prova vai dizer que o presidente tem estabilidade, não é o presidente, é o vice-presidente. Tá aí, ó, o artigo, a súmula 339. O suplente da CIPA goza de garantia de emprego previsto no artigo 10, inciso 2, a linha A do ATCT, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988. De quando? Desde o momento da sua candidatura até 1 ano após o término do seu mandato. Então, veja bem, o presidente não tem estabilidade. Quem tem estabilidade é o vice-presidente da CIPA. O vice-presidente da CIPA, ele tem estabilidade, bem como o seu suplente, desde o momento da sua candidatura, se eleito, até 1 ano após o término do seu mandato. Item 2 da súmula 339, essa súmula é importante, tá, para você. Item 2, a estabilidade provisória do cipeiro não constitui vantagem pessoal, mas garantia para as atividades do membro da CIPA, que somente tem razão em detrimento da atividade da empresa. Ou seja, se eu tenho a extinção do estabelecimento, eu não tenho aí a garantia da CIPA, da estabilidade do cipeiro, tá? Então, se é extinto o estabelecimento, eu não posso dizer que esse cara tem estabilidade, porque essa estabilidade, essa função é em detrimento à atividade da empresa. Se a empresa não existe mais, se a empresa está extinta, também não faz sentido eu manter a estabilidade. Então, item 1, item 2 da súmula, tenho ainda a súmula 6776 do STF, olha lá. A garantia de estabilidade provisória prevista no ADCT, inciso 2, a linha A do ADCT, também se aplica ao suplente de cargo de Comissão Interna de Prevenção de Acidente, a CIPA. Então, cuidado, porque a prova vai dizer para você que o suplente não tem direito à estabilidade. É um equívoco. O suplente também, ao cargo de direção, ou seja, o suplente do vice-presidente, esse também tem estabilidade. Duas questões importantes. A banca vai te cobrar dizendo que o suplente não tem estabilidade, a banca irá te cobrar dizendo que quem tem estabilidade é o presidente. Então, cuidado. Quem tem estabilidade é o vice, quem tem estabilidade também é o suplente deste vice, porque ele é eleito pelos funcionários. Vamos falar um pouquinho de insalubridade, periculosidade e penosidade do artigo 7º, inciso 23 da Constituição Federal. Gente, primeiro nós temos que entender o seguinte, o adicional de penosidade não nos interessa, porque esse ainda não foi estabelecido. Então, a Constituição Federal fala de insalubridade e periculosidade. A nossa CLT fala aí de periculosidade e insalubridade. O que seria o ambiente insalubre? O ambiente insalubre vai ser aquele que, em razão de alguns agentes, que pode ser agente químico, ou seja, produtos químicos, né? Ou ainda aquele agente biológico que tem nos hospitais,
Ou ainda o agente físico, que é aquele barulho, calor excessivo. Essas pessoas, por trabalharem em situações que ferem a integridade física, terão direito ao adicional de insalubridade. E qual o valor do adicional de insalubridade? Eu preciso, então, de um laudo. Por quê? Existe um limite de tolerância para esses agentes nocivos da sua saúde. E quando ultrapasso esse limite de tolerância, é claro, através de um laudo do Ministério do Trabalho, quando eu ultrapasso esse limite, aí eu começo a analisar qual o grau que ultrapassou esse limite. Então, se eu tenho um grau mínimo, o grau mínimo, 10% do grau mínimo. Se eu tenho um grau médio, eu tenho aí 20%. E se eu tenho aí um grau elevado, eu vou ter aí 40% de um grau elevado. Então, qual é a porcentagem do adicional de insalubridade? 10, 20 e 40. E aí fique atento, porque o professor não podia ser 30? Opa, 30 vai ser o de periculosidade. Então fica fácil. Insalubridade, 10, 20 e 40. Periculosidade, 30%. Cuidado o seguinte, sobre a insalubridade, o adicional, embora nós sabemos lá, através da súmula 4 do STF, nós sabemos que o salário mínimo não pode ser vinculado como indexador. No entanto, enquanto não se alterar a CLT, será mantido o artigo da CLT, que traz para a gente, lá no artigo 192, 193, que vai trazer sobre a insalubridade e sobre a periculosidade. A CLT fala que é no importe de 30% sobre o salário mínimo. Então, se a banca te perguntar, de acordo com o entendimento atual, qual é a porcentagem da insalubridade? 10, 20 ou 40% sobre o salário mínimo. E quem trabalha em ambiente perigoso irá receber a periculosidade. O que seria periculosidade? A periculosidade vai ser aquele que trabalha com explosivo, o eletricitário, aquele que trabalha em postos de gasolina, aquele que é segurança patrimonial ou segurança física, de pessoa física. Esse camarada também tem direito à periculosidade pelo fato de ele ficar exposto ao roubo, enfim, à troca de tiros, enfim, ele tem direito ao adicional de periculosidade. E mais recentemente, cuidado, porque também os motoboy também tem direito ao adicional de 30%, algo recente aí que pode ser cobrado na sua prova. Vem comigo aqui para os nossos aspectos importantes. Insalubridade prevista lá no 189 da CLT e o artigo 7º, inciso 23 da Constituição Federal. Traz para a gente então 189. Serão consideradas atividades e operações insalubres aquelas que por sua natureza, condição ou método de trabalho exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância. Então aí, o Ministério do Trabalho irá observar a natureza do agente, a intensidade do agente e o tempo de exposição. Quando o Ministério do Trabalho vai observar isso, é em razão dele aplicar qual é a porcentagem dessa insalubridade. Se vai ser grau mínimo, médio ou grau elevado, que ultrapassou o limite. Então, isso é através do Ministério, não é o empregador que decide quanto ele vai pagar de insalubridade, tá? Mas precisa desse laudo. Então, agentes físico, barulho, ruído, barulho é ruído, né, claro, exposição ao calor excessivo, agentes químicos, produtos químicos e ainda agentes biológicos, aqueles agentes que geralmente são encontrados lá nos hospitais. Toda essa galera aí irá receber, então, insalubridade. Então, olha lá, grau máximo, 40%. Grau médio, 20%. Grau mínimo, 10%. Isso quando ultrapassa o limite de tolerância. Quem define o limite de tolerância? O Ministério do Trabalho através de um laudo. Não ultrapassou o limite de tolerância, não tenho adicional. Mas ele recebe o adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade. Veja bem, ele terá que optar entre um ou outro. Ele não pode receber dois benefícios. Ele não vai poder receber dois
adicionais. Cuidado com isso, tá? Não posso acumular adicional noturno e adicional de periculosidade. Isso para efeito de prova. Professor, mas a jurisprudência está entendendo diferente. A jurisprudência entende até que pode acumular, já teve decisões nesse sentido, insalubridade e periculosidade, mas para sua prova vale o texto legal. Texto legal, hoje para nós, para efeito de prova, não se pode acumular. Salubridade, o adicional será calculado sobre salário mínimo. A súmula 228, que fala sobre o salário base, ela foi liminarmente suspensa através do STF. Não se aplica a súmula vinculante. Como eu disse para vocês, a súmula vinculante número 4 traz para a gente que o empregador não pode vincular, na verdade, a sociedade, o mercado financeiro não pode vincular o salário mínimo como indexador. Súmula 4 do STF. No entanto, para nós aqui, não iremos aplicar essa súmula, porque o STF entende que enquanto não for definido a alteração do artigo 189 da CLT, que trata da insalubridade dos 30%, enquanto não for definido, eu não posso, então, aplicar um outro índice a não ser o salário mínimo. A insalubridade, característica, a condições intermitentes não afasta. O que é condição intermitente? É aquele camarada que ele apenas vai estar ali envolvido com o ambiente insalubre, depois ele se retira e volta para o ambiente normal. Então, a depender do tempo que ele fica lá, realmente não afasta o adicional de insalubridade. Intermitente é diferente do que casual. Casual, o cara passa lá uma vez no dia só, passou em frente, esse não tem direito. Agora, aquele que vai, executa, sai, volta e executa, ele tem direito ao adicional. Outra coisa importante, que é o simples fornecimento dos EPIs, quando o empregador fornece equipamento de segurança individual para o empregado, e este empregado não utiliza, ou acaba se utilizando também, não elimina o pagamento da periculosidade, a não ser que for constatado através de um laudo que realmente esse serviço, essa condição foi estancada através do uso do equipamento individual. Se esse equipamento neutralizar o agente químico, biológico ou físico, se neutralizar, aí ele não tem direito adicional. Cessou o adicional, cessou o ambiente especial, cessou o serviço, o trabalho especial, cessa-se também o adicional. Se a empresa conseguir demonstrar através do Ministério do Trabalho, através de laudo, que neutralizou o agente, cessa-se o adicional. Mas o simples fornecimento não elimina o adicional. Cuidado com isso. Professor, mas então se o empregado não quiser usar o equipamento de proteção, o empregador deve adverti-lo. O empregador pode até dispensá-lo por justo motivo, nos termos do artigo 158 da CLT. Tá? Então, simples entrega de EPI não elimina o adicional. Caso o EPI elimine o agente nocivo, não terá direito ao adicional. Não gera direito adquirido. Agora, essa regrinha eu já falei para vocês na nossa outra revisão. O menor não pode desenvolver atividade nem insalubre, nem atividade perigosa, e nem trabalho noturno. Só é considerada atividade insalubre através do laudo do Ministério do Trabalho. Súmula 47, o trabalho executado nas condições insalubres em caráter intermitente não afasta a circunstância. Já falamos disso. Periculosidade do artigo 193. Vamos rapidinho aqui, está aí o artigo 193, também esse material está com você. Vamos lá. É aquele que trabalha com o explosivo, o inflamável, rede de energia elétrica, os radioativos, que trabalham com radioativo, trabalha como segurança e também os motoboys. Então, galera que desenvolve atividade dessa maneira aqui, tem direito ao adicional de 30%. Tranquilinho? Característica da periculosidade. 30% sobre o salário base, sem adicionais. Cuidado com a súmula 191, porque o eletricitário é sobre o salário base, mais as parcelas de natureza salarial. Cuidado, porque o eletricitário, nos termos da súmula 191, o cálculo será dos 30% sobre o salário base, mais as parcelas de natureza salarial, que nós já verificamos no nosso bloco, nos nossos blocos anteriores, sobre a natureza de cada verba salarial.
de cada verba, na verdade, né? Então, quem tem direito? O frentista, o eletricitário, o cabista, não poderá acumular os adicionais. Comprovado por um laudo a inexistência do perigo, cessa o adicional. O menor não pode também trabalhar em atividade perigosa, isso nós já vimos. Aquele que trabalha em bomba de gasolina também tem direito ao adicional. Aquele que trabalha em sistema de potência elétrica também. O cabista, instalação de manutenção de linha telefônica. A súmula 191 está aí, que nós já falamos. E aí eu trouxe a súmula 132 para você realizar uma leitura aí no seu material de apoio. Vamos ver aqui, aqui é só questão de jurisprudência que tem aí no seu material de apoio. Bacana, vamos encerrar esse bloco aqui rapidinho. Ufa, mega revisão bombando aqui no canal e no atual concurso. Foi rápido porque, lembrando, aqui é só revisão. O curso regular nós já ministramos, aqui é só revisão. Espero ter te ajudado aí nessa fase com esses temas que possivelmente podem ser cobrados na sua prova. Vai lá, toma uma água, dá uma olhada no seu Facebook, dá uma descansada e volta então para o nosso próximo encontro aí com mais revisão de Direito do Trabalho aqui comigo, o professor Roberto. Um abraço, te aguardo no nosso próximo encontro.